Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. A Casa Rain, da Fortaleza de Castamere, foi uma das principais casas aristocráticas do Ocidente em seus dias de glória, tida como a segunda mais rica na região, superada apenas pelos próprios Lannister de Rochedo Casterly, o que eventualmente os fez sonhar com maiores alturas e, em tempo, foi a semente de sua ruína. Seu escudo apresentava um leão vermelho rampante com duas caudas em forquilha, com língua e garras douradas, sobre um fundo prateado, e suas palavras jamais foram reveladas canonicamente, embora a expressão força e valor possa ser ocasionalmente encontrada vinculada à casa. O castelo dos Senhores de Rain foi também uma maravilha por seu próprio direito, construído em grande medida por debaixo do terreno rochoso sob seus alicerces, na esteira da atividade mineradora que fez a riqueza desta e de tantas outras casas ocidentais. A gênese da Casa Rain se encontra junto aos primeiros homens da Era dos Heróis, quando seus ancestrais se instalaram no local onde futuramente Castamere seria erguido, atraídos pelas vastas riquezas ali existentes, e criaram ali sua sede subterrânea, ocupando gradualmente as porções dos veios de ouro e prata que iam sendo explorados até a exaustão, enquanto novos veios eram explorados, trazendo cada vez mais e mais riqueza aos Rain. A fortaleza de Castamere, como todos os outros castelos dos reinos, foi construída parcialmente sobre a terra, naturalmente, mas grande parte de seus salões e casernas foram esculpidos sobre o solo, não só em veios exauridos, mas também em corredores e salões esculpidos pela natureza. A riqueza gerada por suas minas tornou os Rain tão ricos e autoconfiantes que, em um determinado momento, eles se autodeclararam como uma casa aristocrática, tomando para si o título de Senhores de Castamere. Contudo, a influência crescente do nascente reino do Rochedo eventualmente atingiu a porção norte do ocidente, onde Castamere se localizava, e os Rain não poderiam se manter alheios a isso para sempre. Em algum momento, eles seriam forçados a encarar os Lannister, na mesa de negociação ou no campo de batalha. Mas felizmente, a solução para a questão veio não através do sangue e do bronze, mas sim do casamento. Os Rain se juntaram ao reino do Rochedo como vassalos quando Lorion Lannister, conhecido como Lorion, o Leão, o primeiro rei do Rochedo a constar nos registros históricos, se casou com uma das filhas do senhor, provavelmente acreditando que uma união a uma casa rica como os Rain seria muito útil para reforçar ainda mais seu nascente reino. Aparentemente, a incorporação dos Rain ao reino Lannister transcorreu sem maiores precalços pelos próximos séculos e milênios, pois não existem nos anais da cidadela registros sobre grandes conflitos ou desentendimentos entre Lannister e Rain, e as próximas informações sobre os Leões Vermelhos nos vêm já durante a Era Targaryen. No ano 51 após a conquista, depois de abandonar a corte de Lord Lyman Lannister em sua excursão real, a rainha viúva Rhaena Targaryen, uma das esposas negras do falecido Maegor I, passou por diversos outros castelos do ocidente, dentre os quais Castamere, onde ela foi recebida de braços abertos a princípio, como convinha em se tratando de uma rainha. No entanto, Rhaena não se demorou ali, pois ela logo percebeu que, por trás dos sorrisos e das cortesias dos Rain, a verdade era que os ambiciosos lords cobiçavam sua montaria, o dragão Dreamfire, e que vinham buscando um meio de tomá-lo dela. 4 anos mais tarde, em 55, foi a vez do rei Jaehaerys I vir a Castamere, em seu progresso real pelo ocidente, e dessa vez, nenhum Rain foi tolo o bastante para maquinar a tomada do dragão de sua graça, Vermithor. Naqueles tempos, o mestre de armas em Rochedo Casterly, aliás, era também um Rain, Sor Alastor, considerado como o maior guerreiro ocidental de sua geração e como o campeão do ocidente. Suas habilidades impressionaram Jaehaerys e sua corte quando ele participou do torneio organizado em Porto Real para comemorar a inauguração do Fosso dos Dragões, que se deu ainda naquele mesmo ano.
Durante a Dança dos Dragões, que explodiu no continente no ano 129, os Rain seguiram seus senhores suzeranos em seu apoio a Aegon II e a facção verde, com o Lorde da Casa de então falecendo na luta durante a Batalha da Margem do Lago, no ano 130. Anos mais tarde, durante a primeira das rebeliões Blackfyre, Sir Robb Rain se uniu ao exército rebelde de Daemon I, sendo tido como um dos melhores e mais habilidosos cavaleiros de seu tempo. Tempos mais tarde, a queda da Casa Rain se iniciou com a ascensão de Lord Robert ao poder. Ele foi o responsável por arranjar o noivado de sua filha, Ellen Rain, a Tywald Lannister, filho primogênito e herdeiro do Senhor do Ocidente, Lord Gerald, o que uniria os Rain ao poder máximo do Ocidente por laços de sangue, aumentando muito o poder e a influência dos senhores de Castamere. Como parte de tal arranjo, o jovem Tywald serviu Lord Robert como escudeiro durante a insurreição Pyke, e ambos vieram a falecer juntos durante a batalha sob as muralhas de Ponte Estrelada, a sede dos revoltosos Pyke, em 233. Mas mesmo com a morte de seu prometido, a ambiciosa Ellen Rain não estava disposta a desistir de seu sonho de se tornar a senhora de Rochedo Casterly e de todo o Ocidente, e por isso, ela convenceu o irmão gêmeo de Tywald, Tion, a pôr de lado sua própria noiva em favor de si. Durante seu período como a futura senhora de Lannister, Ellen viveu uma vida de esplendor e luxo no Rochedo, organizando festins, banquetes e torneios, e enchendo sua corte com pantomimeiros, bardos, cantores e, principalmente, outros Rain. Ela também usou sua influência para dispensar diversas honrarias e títulos de nobreza a seus irmãos Roger e Reynard, além de outros de seus parentes, num arranjo sorrateiro para aumentar a influência Rain no Rochedo, para se precaver de quaisquer rumos inesperados de eventos futuros. Contudo, o estilo de vida esplendoroso de Ellen dentro da sede dos Lannister teve um fim abrupto com a morte de mais um de seus noivos, dessa vez no contexto da Quarta Rebelião Blackfyre. A morte de Tion despertou Lord Gerald de seu estado prévio de torpor, e o senhor se pôs a agir drasticamente para retomar o controle sobre sua casa e sobre todo o Ocidente, colocando um ponto final ao que ficou conhecido como o Reinado dos Rain. No ano 239, Lady Ellen foi acusada de tentar se impor à cama do terceiro dos filhos de Lord Gerald, Tytos, agora o herdeiro do Ocidente, para se tornar novamente a noiva do futuro senhor, e isso causou sua expulsão definitiva do Rochedo, afastando-a da opulência, da riqueza e da promessa de poder absoluto sobre as terras ocidentais que a vinha tentando durante tanto tempo. E se existe algo a se dizer sobre indivíduos ambiciosos como era Lady Ellen, é que eles não podem ser afastados assim tão facilmente. Ellen regressaria, e os resultados seriam trágicos para todos os ocidentais. Mas por enquanto, privada da perspectiva de se tornar a Senhora do Ocidente, Ellen veio a desposar Lord Walderan Tarbeck, o senhor de outra das casas de maior destaque entre os vassalos Lannister. O Solar Tarbeck não era o Rochedo, mas era alguma coisa. Com a morte de Lord Robert Rain, seu filho Roger, o irmão de Ellen, o sucedeu na chefia da casa, e ele era o senhor durante o início do governo do sucessor de Lord Gerald, Tytos Lannister, que se recusara a noivar Ellen e causara sua expulsão do Rochedo. No entanto, ainda que Ellen e Roger tivessem grandes motivos para se sentir hostis a Tytos, a realidade é que a Casa Rain foi uma das casas nobres ocidentais a prosperarem grandemente sob seu governo, dada a sua natureza indulgente, tomando emprestadas grandes somas de ouro Lannister sem a mínima intenção de devolvê-las depois. Tanto Roger quanto seu irmão, agora Sir Reynard, tomaram emprestados dos leões e lucraram muito com isso, sem planos de honrar seus compromissos para com Lord Tytos, um senhor fraco do qual os vassalos riam abertamente. E tal plano talvez tivesse sido bem sucedido, não fosse pelo surgimento de um novo personagem no panorama das lutas de poder do Ocidente: Sir Tywin Lannister, o filho primogênito de Lord Tytos. Após seu retorno da Guerra dos Seis de Nove Moedas, lutada nos degraus, Tywin exigiu de todos os senhores em dívida para com os Lannister que devolvessem integralmente o ouro que haviam pedido emprestado a Tytos, se mostrando intransigente nesse ponto, mas Lord Roger a isso continuava a rir, assegurando aos outros senhores vassalos que o garoto nada poderia fazer sem o consentimento do pai, e que, portanto, eles não tinham nenhum motivo para honrar suas dívidas. Contudo, a escolha de Lord Roger por ignorar as mensagens de Tywin se mostraria desastrosa em pouco tempo. A recusa dos Rain e de outras casas em honrar seus compromissos com os leões levou o jovem herdeiro do Ocidente a convocar Lord Roger, Lord Walderan e outros senhores devedores para comparecerem ao Rochedo, onde deveriam se explicar sobre os motivos de sua inadimplência.
No entanto, os senhores Rain e Tarbeck se decidiram por desafiar a ordem emitida por Tywin, e ao invés disso, convocaram seus senhores subordinados e cavaleiros a serviço, levantando seus estandartes e deflagrando a rebelião Rain-Tarbeck, a primeira vez em muitos séculos em que senhores vassalos do Ocidente se lançaram em revolta aberta contra o Rochedo. Lord Roger se sentia bem confiante para iniciar seu levante, tornado muito rico por suas minas e pelo ouro tomado dos Lannister, além de acreditar que muitos outros senhores se sentiam como ele com relação a Tywin, simplesmente fartos da atitude imperativa do jovem herdeiro. Mas ele acabou por constatar que sua suposição não condizia exatamente com a realidade, quando viu que outras casas nobres não se juntavam a si, com a exceção dos Tarbeck, o que os deixou em uma posição vulnerável, pois os Rain contavam apenas com uma força militar de 8.000 homens para fazer frente às dezenas de milhares que os senhores de Lannister podiam reunir quando chamavam todos os seus outros vassalos à batalha. O jovem Tywin iniciou sua expedição repressiva por Solar Tarbeck, onde exterminou as forças e os servidores de Lord Walderan, além de assassinar também Lady Ellen, a orgulhosa senhora que iniciara toda a cadeia de eventos que culminaria naquele conflito. Enquanto isso, Lord Roger e Sir Reynard colocavam seus 8.000 soldados em campo, procurando escolher o melhor local possível para formar sua resistência, pois sabiam que a ira de Tywin logo se abateria sobre eles. Em pouco tempo, as duas forças se atracaram e os Rain foram fragorosamente derrotados. Sir Reynard e um ferido e debilitado Lord Roger mal tiveram tempo de escapar do campo de batalha com vida, acompanhados de um punhado de apoiadores, e fugiram de volta para Castamere, onde armariam um último bastião de defesa. Sabendo bem que a superioridade numérica avassaladora dos Lannister lhes permitiria atacar as muralhas do castelo diretamente, nem precisando se incomodar com um cerco, Lord Roger optou por conduzir todos os seus subordinados até os muitos caminhos das minas e galerias que se estendiam por debaixo de Castamere, onde acreditava que estariam mais seguros da ira Lannister. Ele então enviou seu irmão Reynard com termos de rendição a Tywin, que já se aproximava da fortaleza, esperando que assim ele pudesse salvar a si mesmo e aos seus. Mas ele obviamente não compreendia bem a natureza impiedosa do herdeiro ocidental, pois a resposta de Tywin foi simples, rápida e exemplar. Ele ordenou que todas as entradas para Castamere e para as minas fossem seladas, com exceção de uma pequena abertura rochosa, pela qual nenhum ser humano poderia entrar ou sair, e depois fez com que seus homens desviassem o curso de um riacho próximo até essa entrada na rocha, inundando as minas de Castamere e matando afogados todos os que se encontravam ali dentro, incluindo o próprio Lord Roger. E foi desse modo que a Casa Rain deixou oficialmente de existir, através de uma lição enérgica e impiedosa do futuro Senhor do Ocidente, que desde jovem não admitia que nenhum vassalo se esquecesse de seu lugar, e que decidiu transformar os senhores de Castamere e todos os seus vassalos em um exemplo para todos aqueles que viessem a se sentir tentados a levantar seus estandartes em rebelião no futuro. De fato, a lição imposta por Tywin aos seus vassalos insubordinados durante a rebelião Rain-Tarbeck foi transformada posteriormente em uma das mais famosas e sinistras canções em toda a história dos Sete Reinos de Westeros. As Chuvas de Castamere, tão impactante e poderosa que passou a ser usada pelo próprio Tywin como um instrumento de terror psicológico, para manter seus vassalos sempre leais e obedientes, caso não desejem sofrer o mesmo fim dos Leões Vermelhos que ousaram desejar para si um lugar acima de sua posição. E agora a chuva chora em seu salão e ninguém está lá para a ver.